Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte, a determinação do governador Reinaldo Azambuja em fortalecer, reforçar com 5.500 policiais a segurança do comércio de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul neste final de ano. Aliás, o governador todo final de ano tem tomado essa providência. O que a gente lamenta, eu falei ontem aqui, é que este reforço não seja definitivo, seja apenas parcial. Quer dizer, acaba a operação, recolhe o pessoal e tal. Esse pessoal, para mim, tem que ficar na rua. Eu andei em Campo Grande, a periferia de Campo Grande praticamente inteira, né, dessa campanha eleitoral, e a reclamação que eu mais ouvi de pessoal da periferia, principalmente de pequenos comerciantes, foi relativa à falta de segurança. Tem um mercado no Aerorancho que em um mês foi assaltado 3 vezes. O pessoal arrebentou, entrou lá, levou as coisas e tal. Isso aí, ó, recorrente. Todo lugar que você chega, conversa, problema de segurança, não só no comércio, mas residências, né? Assaltos na rua, pessoas transeuntes são assaltados e tal. Hoje, depois do comentário que eu fiz no programa Boca do Povo, dezenas de pessoas mandaram mensagens para o programa pedindo mais segurança no bairro tal, bairro qual tal. Eu estou falando aqui, não é em função da minha segurança pessoal, é claro que eu tenho muita preocupação com ela e com a segurança de meus familiares. A minha preocupação é geral, porque hoje Campo Grande é uma cidade lamentável e desgraçadamente despoliciada. Apesar da gente ter aqui a Polícia Militar, ter aqui a Guarda Municipal, que já está muito bem aparelhada para atender esta área de segurança, a gente nota um medo da população, um grande medo e até um pavor da população com o problema de segurança. Por quê? Porque falta policiais na rua para não só ostensivo, mas a inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil para tranquilizar a população. Você manter uma cidade policiada não é colocando um policial para cada morador, não. É as pessoas, incluindo aí os bandidos, sentir a presença da polícia. Aqui tem polícia. Aqui mexeu, a polícia aparece. Dando maior segurança, não só com a presença de pessoas, mas com a presença de equipamentos. Hoje a gente tem uma gama de ferramentas que podem ser utilizadas no emprego da manutenção da segurança da lei, entre eles as câmeras, né? As câmeras webcams que podem ser colocadas aí para... O bandido sabe que tem, ele age com mais precaução ou simplesmente deixa de agir. É preciso
suavizar um pouco esse clima de guerra que tem nas grandes cidades a partir de Campo Grande. Você anda em Campo Grande hoje, na minha rua, você já nem nota mais, porque já virou uma espécie de rotina, a cerca elétrica, né? Campo Grande hoje está cercada de cerca elétrica. Agora estão ampliando com as serpentinas, de modo que esta segurança que o governador oferece no final de ano, ela para mim deve ser efetiva, deve ser direta, deve ter, para amedrontar, para afastar a ameaça que se tem permanente, né, de que você vai ser atacado, a sua casa vai ser atacada, seu comércio vai ser atacado. Eu fiquei realmente impressionado hoje de manhã, depois do meu comentário no programa Boca do Povo, do número de pessoas da periferia de Campo Grande, pessoas que se manifestaram apreensivas com os problemas de segurança. Problemas que não é que ataca o vizinho, que ataca a gente mesmo. Falei aqui durante a campanha eleitoral, percorrendo o bairro de Campo Grande, eu fiquei realmente assustado. Mas será que nós estamos vivendo em Campo Grande mesmo? Com tanta... Né? E é verdade. Então o que se pede, né, que se reivindica aqui, e é uma reivindicação que a gente junta aqui a preocupação de deputados, de vereadores, de líderes comunitários, da população em modo geral, é que este esquema de segurança que o Estado acaba de anunciar e que já foi para a rua, que permaneça na rua. Mas ele custa muito caro, e daí? A segurança tem que ser priorizada. A segurança, saúde, educação, custa caro mesmo. Mas o Estado tem que priorizar, tem que dar prioridade. Porque a segurança e a saúde são vida. E você não pode brincar com a vida não tem custo, não tem preço. É preciso investir muito para... Eu estou vendo aqui no jornal Correio do Estado de hoje, a manchete do jornal: Exército cobra apoio a projeto de 12 bilhões de reais. Isso aqui é o CISFRON, é o problema da segurança das Forças Armadas, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFRON, que é um programa que, funcionando, ele vai praticamente controlar, né, o sistema a entrada de drogas, de armas no Brasil, vai resolver parcialmente o problema da violência urbana hoje no Brasil, que está aí completamente abandonado. Vamos falar sobre esse assunto depois. Agora vamos ao Política na Veia, papo reto entre B de Paula e Guilherme Filho. Bom dia, seu Guilherme. Bom dia, B de Paula. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia. Bom dia, Grilo, que já está por aí. Bom dia, GG. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bom dia, assinantes do Via Morena. O que nós não entendemos aqui, nós vamos colocar na mesa para começar a falar de política. Pessoal cantando, dançando, como dizia a tia Laura, virando o diabo no carreté, porque os Estados Unidos apertou a mão da China, e nós dando risada por causa do quê? Ou nós estamos dando risada de nada? Comentávamos aqui no intervalo, eu e o Sérgio Cruz, e você também, que este acordo, ou esta distensão, digamos assim, entre a China e os Estados Unidos, pode, na verdade, terminar prejudicando o Brasil, especialmente na questão do agronegócio. Quando os dois países começaram a impor, lembrava o Sérgio Cruz aqui, quando os dois países começaram a impor sobretaxas
uns aos outros, os produtos brasileiros, tanto no mercado americano quanto no mercado chinês, poderiam ficar mais competitivos porque chegariam mais barato. Certo. Né? Num efeito colateral interessante para o Brasil, ainda que menor e ainda que temporário. Com este acordo, ocorre o contrário. Os produtos americanos, sem sobretaxa, ficam mais competitivos na China, e os produtos chineses mais competitivos também nos Estados Unidos, consequentemente, e pior. E aí sim, isso talvez ainda não esteja sendo contabilizado, porque ainda não se configurou, mas há um compromisso no pano de fundo desse entendimento de que a China amplie suas compras no mercado americano para diminuir o déficit na balança de pagamento entre os dois países. Isso pode significar que produtos que a China está comprando do Brasil, ela vai deixar de comprar do Brasil para comprar dos Estados Unidos. Né? E aí nós podemos estar correndo o risco de comemorar indevidamente, né? Ou comemorar apenas o fim de uma guerra comercial, que seria nefasta também. Quem ganha dinheiro, quem ganhou dinheiro com esta simples conversa de 2h30, isso sim, foi o mercado financeiro. Porque as bolsas subiram, a reação foi bastante positiva, a economia mundial neste aspecto, pelo fato de não haver, ou de se distender o conflito entre as duas principais forças econômicas hoje do mundo, realmente traz alívio, traz distensão para a economia mundial. Do ponto de vista específico, pontual dos produtos brasileiros, contudo, pode ter alguma preocupação, assim como, num primeiro momento, parece que isso não abalou, mas podemos sofrer algum tipo de represália também dos países árabes, em função da decisão brasileira de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Os países árabes em represália podem, eventualmente, também deixar de comprar ou reduzir compras do mercado brasileiro. Evidentemente que o Brasil, na visão do atual, do futuro governo, isso não deverá acontecer porque eles não têm de onde comprar na visão do futuro governo. Isso não deverá acontecer em grande escala porque são apenas alguns países do mundo árabe que se disporiam a tomar uma atitude tão radical como essa em função de uma medida meramente administrativa. E também e os efeitos ainda seriam ainda menores na medida em que isso não deve acontecer de uma hora para outra. Né? A verdade é que o alinhamento com a política externa brasileira da política externa americana, né, vamos lembrar que a ideologia, a orientação, a linha central dos Estados Unidos é nós primeiro, certo? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para que no deslocamento natural que há, né, da política externa mais à esquerda, né, de orientação esquerdista que vigorava, para uma outra mais de direita ou de direita, né, também isso não nos traga prejuízos econômicos. Né? Eu creio que, em princípio, está todo mundo atento a isso, mas fica aqui essa observação, né? Na briga dos grandes, né, a gente abria-se uma perspectiva interessante que o Brasil, por ser um grande produtor de matéria primária, poderia ter alguma vantagem. No entendimento, ele pode ter desvantagem. Simples assim. Seu Guilherme, fim do Ministério do Trabalho. Qual é a repercussão que pode se esperar disso? Olha, é uma decisão administrativa. Há uma preocupação com os efeitos disso mas eu creio, os efeitos disso no mercado de trabalho, na geração de emprego, mas quem cuida disso é a economia, não é a burocracia. Do ponto de vista, o Ministério do Trabalho era um instrumento, e Sérgio Cruz vai me ajudar até nisso aqui agora, era um instrumento burocrático, corporativo, de origem totalitária na sua criação.
Era uma ferramenta do Estado para controlar os sindicatos. Ele nasceu assim. Hoje em dia, tem outros papéis interessantes, que vão ser absorvidos por outras pastas. Do ponto de vista, portanto, dos programas, das ações e etc., não deverá haver prejuízo. Os departamentos, os segmentos estarão aí distribuídos entre outros ministérios. Um Ministério do Trabalho existindo fraco, sem orçamento, sem poder político, talvez fosse até pior. Então, é uma decisão, simbolicamente pode ter um peso, porque o Partido dos Trabalhadores traz tem uma ligação direta, as centrais sindicais têm no Ministério do Trabalho a sua razão de ser, né? E este é um governo que vem na contramão desse pessoal, ele vem para se confrontar com eles. Então, é uma decisão política, né, que atinge a burocracia e cujos efeitos a gente vai ter que aguardar. É inevitável, isso parece Em princípio, todas as suas funções estarão distribuídas, ou seja, não se está extinguindo funções, mas apenas o Ministério. Estão dizendo que os tucanos, seu Guilherme, hoje anunciam o candidato do partido para a presidência da Assembleia. O que se pode esperar disso? Se pode esperar que eles talvez deixem para segunda-feira. Um abraço, seu Guilherme. A menos que essa decisão já exista e que a reunião seja apenas para formalizar, se a discussão vai começar agora, tem boa chance dela não terminar hoje. É isso que eu quero dizer. Tá bom, entendi. Muito bem, aí o papo reto aí com o Neide Paula e o Guilherme Filho no programa de hoje, Boca do Povo, com relação à questão chinesa, né, eu já abordei esse assunto aqui, a guerra fiscal aí entre os Estados Unidos e a China interessa muito para o Brasil. Mas vai haver uma crise internacional que pode prejudicar. Eu falo em termos imediatos. Se no futuro vai transformar numa crise mundial, aí é outra história. Em termos imediatos, essa guerra de tarifária entre chineses e americanos interessava demais ao Brasil, porque a China deixando de comprar commodities, principalmente grãos e carne, e mais grãos dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil. Não tem... Agora, uma coisa interessante que eu não queria comentar nada aqui sobre o governo do Bolsonaro, até porque o governo do Bolsonaro vai começar no dia 1º de janeiro. Mas algumas coisas já se desenham no governo do Bolsonaro que preocupa, né? Durante toda a campanha eleitoral, o candidato Bolsonaro disse que o Brasil ia comercializar com o mundo inteiro, não ia privilegiar, como a esquerda fez aí, países de terceiro mundo, países socialistas e comunistas, africanos e tal. Agora, esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, eu não sei até que ponto é bom para o Brasil, né? Porque o Brasil, à medida que ele se alinha com os Estados Unidos, ele passa a criar uma certa dependência dos americanos. E o Putin, que é o Trump, já disse que, em primeiro lugar, a América. First América. Aliás, esse é o temário, né, do discurso de posse dele. Que, em primeiro lugar, a América. Que, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Então, se ele vai colocar em primeiro lugar os Estados Unidos, é claro que outros países ele não vai colocar em primeiro junto com os Estados Unidos, vai colocar em segundo, terceiro, quarto lugares. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a China, não temos a mesma... Aliás, os Estados Unidos não têm, hoje os Estados Unidos não têm, tanto não tem que não vai fazer, não tem suporte, não tem força suficiente para peitar os chineses. Tanto que o Trump sentou na mesa, né, para discutir com o presidente chinês para acabar com essa briga. O déficit da balança comercial dos Estados Unidos com a China é uma coisa abissal.
São bilhões de dólares. E a China termina vendendo muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendendo para a China. Por que acontece isso? Porque empresas americanas se mudaram para a China. E estão na China fabricando e vendendo para os Estados Unidos. São empresas chinesas. Empresas americanas que se mudaram para a China e que são empresas chinesas. Então hoje é possível você comprar um produto chinês lá nos Estados Unidos com a mesma qualidade do produto americano por um preço bem menor. Porque a mão de obra na China é mais em conta, porque os direitos trabalhistas na China são controlados pelo Estado e não dá tanto direito ao trabalhador. China, Índia, são estados, né, são nações que o trabalhador ainda tem muito o que conquistar para se equiparar ao trabalhador brasileiro, para se equiparar ao trabalhador, os direitos que tem o trabalhador americano, apesar do americano ser um país campeão da iniciativa privada, o trabalhador exige muito mais do que exige o trabalhador chinês, sobretudo em grana. Quanto ao Ministério do Trabalho, outro assunto abordado pelo Papo Reto aí, pelo Guilherme Filho, esse Ministério do Trabalho era um ministério muito forte, foi um ministério muito forte. É um ministério burocrático, né, mas sempre foi um ministério muito forte, porque era a base de apoio do governo, a articulação do governo junto ao movimento sindical. Depois houve um tempo que esse ministério foi incorporado pelo Ministério incorporou o Ministério da Previdência Social, ficou Ministério do Trabalho e Previdência Social por muito tempo. Eu não vejo muita necessidade do Ministério do Trabalho. Conceder carta sindical, bobagem. Carta sindical, o sindicato precisa de carta sindical. Não precisa de tutela do governo para formar o sindicato. Cria-se a lei, o sindicato é formado, e assim como uma associação, né, ele passa a funcionar sob responsabilidade total e absoluta dos trabalhadores. O sindicato nada mais é que uma associação. Eu não vejo muita importância do ponto. Seria uma desburocratização, já que nós temos a Justiça do Trabalho, então não vejo muita necessidade desse Ministério do Trabalho. Aliás, ele já não tinha muita serventia mesmo, estava aí. Osman, ora, caro Sérgio Cruz, temos que imaginar que se o Brasil tiver uma dependência com a China, não é ruim também, é claro. Absolutamente, concordo com você. O Brasil não tem que ter dependência de ninguém. Depender de nada. O Brasil tem que abrir mercados em toda parte do mundo. Onde puder vender seu produto, vende. Se vai vender para o americano, vende para o americano. Vai vender para quem oferecer melhores condições e quem oferecer mercado. Sou contra qualquer tipo de alinhamento, vai alinhar. Aliás, esse negócio de alinhamento foi em 64, quando houve a rebordose de 64, tinha essa história de alinhamento. O Brasil tinha que estar alinhado aos Estados Unidos ou alinhado à União Soviética. O Jango era presidente da República e declarou neutralidade. Não, aqui não vai ter alinhamento com ninguém, não. Vamos vender para a China, vender para a Rússia, vender para os Estados Unidos, vender para quem quiser comprar nossos produtos. E foi isso que eu entendi do discurso feito pelo Bolsonaro na campanha eleitoral. Não, vamos vender para todo mundo, por que nós temos que nos alinhar? De repente vem essa tendência de alinhamento com os Estados Unidos. Eu acho temerário o alinhamento. Nem com China, nem com Estados Unidos, nem com Rússia, nem com nada.
O Brasil vende seus produtos para quem precisar e quiser comprar os seus produtos. Por que vamos fechar o mercado? Vamos nos alinhar aos americanos? Vamos fechar o mercado da China? Vamos deixar de vender para a China? Por causa do alinhamento? Porque a China é comunista? Não. Comunista come, comunista gasta dinheiro, comunista compra. Vamos botar o feijão ideológico? Não. Quer comprar, compra. O Brasil tem commodities para vender para a China e para outras partes do mundo. Agora vem a encrenca com a China, se alinhando aos Estados Unidos. Você vai ter que levar para os Estados Unidos por um preço e os Estados Unidos vendem para outro país por um preço superior. Quer dizer, os Estados Unidos passaria a ser uma espécie de intermediário, né, do corretor dos produtos brasileiros. Eu acho isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Se tiver que ser assim, que seja, mas eu não concordo. Porque o Brasil tem que ser livre, independente, para comercializar com quem quiser, se manter nos BRICS, né? Os BRICS, no Mercosul. Todo mercado onde couber o Brasil deve estar lá dentro. Independentemente de questão ideológica, ser comunista, ser fascista, não interessa. Ditadura de esquerda, não interessa. Vai comprar produto lícito do Brasil, compra, está aqui, ó. Vende. Não tenho nada contra vender para os Estados Unidos. Agora o que não pode é o Brasil se alinhar, né? Não só vende para os Estados Unidos, só faz aquilo que os Estados Unidos mandam. O Brasil voltaria a uma condição pré-colonial terrível de dependência, que nem os militares aceitaram essa dependência. Nem os militares. No início da ditadura militar, houve um alinhamento. Depois a ditadura militar começou a abrir. Porque não é conveniente que o Brasil crie essa dependência com ninguém. Eu sou contra criar dependência com qualquer um. Não é com os Estados Unidos, seria contra também se criasse uma dependência para a China. Mas o Brasil não é dependente da China. O Brasil vende para a China, que é o maior mercado consumidor do Brasil. Vai deixar de vender? Não vamos vender mais para a China. Vamos vender só para os Estados Unidos? Não, vende para todo mundo. Os Estados Unidos precisa de comprar soja do Brasil, vai vender soja do Brasil. Os Estados Unidos, carne do Brasil, vende carne do Brasil. Então é isso aí, o que eu tinha aqui falar sobre esse bate-papo aí papo reto aí do Guilherme Filho, na questão da segurança. Nós temos na fronteira aí, instalado em Ponta Porã, fronteira Brasil-Paraguai, o CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. É um sistema que visa, é integrado, tem Forças Armadas, tem Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Todo mundo faz parte desse programa, que é coordenado pelo Exército. Está parado esse programa. Esse programa é o seguinte: o monitoramento, ele termina, em função da integração, termina fechando a fronteira do Brasil com os outros países. Fechando para o contrabando e o tráfico. Fechando a fronteira para o crime. E ninguém deu bola, né? Instalaram o programa. O alto escalão do Exército em Mato Grosso do Sul está cobrando agora a atuação dos parlamentares, né? A ação do governo para destravar o dinheiro, né? São 12 bilhões de reais, destravar esse dinheiro para garantir. Agora, vai fechar a fronteira? Não vai fechar a fronteira do dia para a noite, né? Vai fechar a fronteira num processo gradual.
de vigilância, de monitoramento, com utilização de equipamentos modernos, disponíveis, né, ou que serão disponibilizados a partir da liberação dos recursos. Nós vamos ter um controle da entrada de drogas no Brasil e impedir que essas drogas entrem, armas, né, que são contrabandeadas. Essas armas geralmente se destinam às regiões mais habitadas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, principalmente os morros carioca, porque não tem uma fábrica de armas em São Paulo e Rio de Janeiro, não tem lá uma plantação de cocaína nos morros carioca. Eles entram por aqui, pela fronteira, por Corumbá, por Cuiabá, por Cáceres, né, por Ponta Porã. Aí que entra o trem. Entra tanto o tráfego como entram as armas, né? Sobretudo o tráfego, principalmente as armas. Numa mesma preocupação que o poder deve ter, que as autoridades devem ter e tal. Então, o Exército tal, de Mato Grosso do Sul e do Brasil inteiro, que é responsável pela coordenação desse programa, está cobrando das bancadas recursos. Tem cobrado do governo. O governador Reinaldo Zambuja, desde a campanha eleitoral, e bem antes, né, durante todo o governo dele, teve essa preocupação em fazer funcionar o CISFRON. E agora, mais que nunca, né, que ele apoiou o Bolsonaro, que já deve ter, nos próximos dias, uma conferência com o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o juiz Sérgio Moro, para discutir com ele esse problema do CISFRON. É importante, né, que se reative o CISFRON, que ele passe a funcionar, que tenha recurso suficiente para garantir a segurança, né, para garantir. Você vai ver, em vez de intervir no Rio, devia ter intervido. A intervenção devia ter sido feita aqui na fronteira, onde você vai impedir a entrada, porque depois que chega lá, fica muito mais difícil. Depois que entra naqueles buracos no morro ali, fica muito mais difícil você encontrar arma, a cocaína que entra por Corumbá, que entra por Cáceres, que entra a maconha que entra por Ponta Porã, a arma, ela vai passando, vai ter um endereço, né, que é Rio de Janeiro, São Paulo e tal, mas vai passando, vai ficando por aqui também, o pessoal vai deixando, né, vai abastecendo a partir da fronteira. Então e o governador tem noção, sabe disso, mais que qualquer outra pessoa, porque ele está envolvido diretamente com o problema de segurança, né, problema dele, problema do Estado, de Mato Grosso do Sul, em insistir, né, nessa sua proposição de fortalecer a ação de vigilância da fronteira. E este será um dos assuntos que ele vai tratar com o Sérgio Moro antes da posse do Bolsonaro, para tentar já deixar uma equação, né, equacionar esse problema da segurança na fronteira. Bem, o programa de hoje vai mostrar a entrevista que foi concedida pelo jurista João Paulo Lacerda, do Instituto do Direito Administrativo, né? Daqui a pouquinho, depois do tempo, em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul.
Ninguém da família pensava que a Deig iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, quero agradecer às pessoas que têm acompanhado a minha participação no programa Boca do Povo, todos os dias, das 7 às 8, na FM Difusora Pantanal 101.9. Depois da eleição eu me mudei de prefixo. Estou apresentando lá também na difusora, ao meio-dia, o programa Bronca Total. É uma crônica de Campo Grande e do Brasil, que eu apresento todos os dias. É até uma reminiscência, né? Porque há muitos anos eu apresentei essa Bronca Total aqui em Campo Grande, na Rádio Cultura. Né? E 30, 40 anos deixei. Foi uma grande atração do rádio naquele tempo e a gente está voltando, né? Claro, um programa atualizado, bem sintonizado, antenado com aquilo que está acontecendo no Mato Grosso do Sul e no Brasil. E o nosso convite. Agradecer também às pessoas que nos assistem aqui pela viamorena.com, principalmente os telenautas live da Facebook, onde a gente abre espaço para que as pessoas possam passar as suas ideias, comentar suas preocupações com relação à cidade e à política no Brasil. Muito obrigado a todos aqueles que têm nos acompanhado, tanto pelo site da viamorena.com, como pelo Facebook, pelas redes sociais, de modo geral. Muito obrigado mesmo. Vamos então à nossa entrevista do dia com o presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, João Paulo Lacerda. Estou recebendo aqui a visita do Dr. João Paulo Lacerda da Silva. Ele é advogado, é consultor jurídico na área do direito administrativo, exerce o cargo de presidente do IDAMS, que trabalha sobre o direito administrativo em Mato Grosso do Sul e que vai nos conceder uma belíssima entrevista. Eu estava dizendo aqui para ele que advogado e médico, quando a gente vê, a gente já quer uma consulta grátis. e nós ficamos sabendo, doutor, que tem muita gente pedindo. Os governos cobraram a mais o ICMS na conta de energia e muita gente pedindo o ressarcimento dos últimos 5 anos. E como isso é direito administrativo, fala diretamente sobre o assunto da nossa entrevista, eu gostaria de começar perguntando: qualquer pessoa pode reivindicar essa devolução? Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvintes da Difusora Pantanal. Um prazer estar aqui com 2 ícones, né, do jornalismo sul-matogrossense. Bom, já que você fez a pergunta, é o seguinte: alguns advogados que militam na área estão ingressando com ações na justiça para buscar o ressarcimento desses valores que foram cobrados a mais na conta de energia elétrica, né? Algumas já têm tido algumas decisões favoráveis, mas isso ainda não é uma situação que está consolidada, né? Ainda há uma discussão acerca disso. Mas, bom, sempre quando a gente pergunta sobre isso, a gente sempre quer saber de uma
a justiça é lenta? Isso é daquelas ações que você entra e não termina nunca, ou ela tem um fim? Não, ela, como a justiça, como você disse, que é uma justiça um pouco lenta em relação muito lenta. Um pouco lenta em relação a muitas coisas, né? Uhum. Mas, como se trata aí, dependendo do valor, né? Isso pode ser até pleiteado junto ao juizado especial. Uhum. Então, eu acho que depende muito do valor. Se for um consumidor grande, aí já não caberia essa cobrança do juizado especial. Mas se for um pequeno, né? Então isso já caberia. Então já iria mais rápido, né? Doutor, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, ele tem trabalhado qual é o tema e a finalidade? Bom, Pedro Paula, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul foi criado em 29 de janeiro deste ano. Uhum. Ele reúne advogados, militantes, procuradores, enfim, os profissionais que militam na área do direito administrativo. Uhum. Há uma discussão, e as pessoas têm pouco conhecimento do que seja o direito administrativo. Certo. Quando você conversa com alguém, olha, tal advogado é especialista em direito penal. Tal advogado é um grande criminalista. Certo. Então as pessoas já sabem. Grande tributarista. Grande tributarista, Uhum. né? Uhum. Um especialista em direito civil. Olha só, o advogado que eu vou procurar aí para mim, eventualmente, buscar o ressarcimento do ICMS cobrado a mais na minha conta, será um advogado civilista ou tributarista, né? Especialista. E no direito administrativo é diferente, porque as pessoas não têm conhecimento o que é o direito administrativo. Uhum. Então, com base nisso, nós resolvemos reunir um grupo de colegas advogados e militantes na área para criar o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul. Certo. Justamente para quê? Para que a gente possa discutir, debater o que é o direito administrativo. E eu vou dizer mais. A importância do direito administrativo na vida das pessoas. As pessoas não têm consciência da importância do direito. Isso mexe a vida. Exatamente. Né? Eu estava conversando aqui fora e estava discutindo justamente isso. Quando o cidadão ele sai de manhã para trabalhar e ele vai lá, pega o ônibus, quer dizer, estamos aí diante de uma concessão de um serviço público. Né? Ele pega o ônibus, aí ele desce. Questão do lixo, concessão também do lixo. Quando ele volta para casa à noite, a questão se a luz está acesa, se a luz está apagada, iluminação pública. Tudo isso aí envolve direito administrativo. Se a pessoa está indo aí com o seu carro, tem a questão do tapa-buraco, licitação pública, direito administrativo. E as pessoas não têm essa consciência da importância. Então, daí porque nós resolvemos aí fazer esse trabalho com a criação do Instituto aqui no Estado. Sérgio. A minha pergunta talvez não tenha muita relação com direito administrativo, mas não deixa de ser direito, entendeu? De acordo com a Constituição, do ICMS, 25% são distribuídos aos municípios, são repassados aos municípios. Agora, todo ano tem um município chiando aí, Campo Grande, porque está recebendo menos, recebendo tal, tem que contratar uma banca para resgatar, né, o que acha que foi perdido e tal. Não se poderia criar um critério técnico, né, para a distribuição desses repasses, tanto para a prefeitura, para as prefeituras, como para os outros poderes? Ou? Exatamente. Eu trabalho muito com prefeituras, especialmente prefeituras do interior do estado. Então, e é uma reclamação geral acerca disso. Porque, olha, o índice provisório é publicado, e aí, às vezes, muitos prefeitos ficam felizes, né, com o índice provisório que é publicado. Aí, quando é publicado o índice definitivo, aí aquele que ganhou acaba perdendo. Então, o que falta aí? Eu acho que falta mais transparência nesse ponto. É necessário ter mais transparência, porque, embora os critérios eles sejam técnicos, ou eles são ditos como técnicos, mas eu acho que falta um pouquinho de transparência para que os prefeitos possam entender como que é feito esse cálculo, né? Então, à medida que os prefeitos entendam como que é feito esse cálculo, eu acho que aí vai poder entender e vai poder ficar mais tranquilo em relação a isso. Então,
entra aí a questão da transparência, na minha opinião. Doutor, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, ele tem o poder de elaborar projetos e leis e propor, inclusive, a adaptação de leis? Beijo, Paula, nós tivemos a oportunidade de participar junto à Câmara dos Deputados, na comissão especial que está discutindo lá a nova lei de licitações. Inclusive, esse projeto ele vem se arrastando, passou pelo Senado, né? Iniciou lá no Senado em 1995. Ele se arrasta. Se arrasta desde 1995 lá. E aí ele veio para a Câmara, e aí nós tivemos a oportunidade de discutir na comissão especial criada lá na Câmara dos Deputados acerca desse projeto. Então, o Instituto de Direito Administrativo pôde lá dar sua opinião, fazer suas críticas, fazer suas considerações acerca desse projeto que está tramitando lá. E nós podemos também, porque é o seguinte, nós temos leis antigas, e aí eu até pego um gancho do que o Sérgio Cruz falou, né? Acho que o Instituto ele pode propor a alteração legislativa de acordo com a evolução doutrinária e jurisprudencial. Nós temos leis antigas aí que precisam ser mudadas, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, e o Instituto pode contribuir com isso, como já está contribuindo em relação à nova lei de licitações. Olha, nós estamos conversando nesta manhã com o Dr. João Paulo Lacerda da Silva. Ele é advogado, consultor jurídico na área do direito administrativo. Doutor, quem muitas vezes cai num buraco e acaba com o carro, é um ressarcimento de danos. Isso é direito administrativo. Isso é direito administrativo. E aí eu assistindo nesse domingo o Auto Esporte, da Rede Globo, estava tratando desse assunto. Desse assunto. E aí perguntavam os telespectadores como que a pessoa deve proceder quando acontece uma situação dessa. Se a culpa é dele, porque não olhou o buraco e caiu no buraco, ou se a culpa é da administração. Então isso envolve com certeza direito administrativo. O cidadão ele tem direito de ser ressarcido pelo prejuízo que ele teve. Aí o que ele vai fazer? Ele caiu no buraco, ele vai registrar isso através de fotografias, hoje tem tudo na mão. Hoje todo mundo tem uma câmera. Todo mundo tem um celular aí que pode fazer esse registro, né? Ou através de uma filmagem, ou através de fotografias. Aí sim, para ficar mais seguro ainda, ele pode também registrar um boletim de ocorrência. Ele procura 3 orçamentos, porque aí a administração pública, para poder ressarcir isso aí, tem que ter os orçamentos. Não tem como ele vai lá e pega um orçamento num lugar só e vai lá e já procura o ressarcimento. E aí, com base nisso aí, ele pode tanto procurar o ressarcimento administrativo, que é na própria prefeitura. Geralmente, a prefeitura tem um setor específico para isso. Realmente a procuradoria do município, né, tem um setor específico, onde ele autua esse processo, junta todas essas provas e protocola lá na prefeitura para buscar o ressarcimento, ou ele pode procurar diretamente a justiça para buscar esse ressarcimento, né? Sérgio. Pois é, o Instituto pode assumir um papel, no caso de Ministério Público, né? E as pessoas podem fazer queixa diretamente ao Instituto, ou buscar orientação no Instituto, né, para os problemas administrativos? Olha, nós estamos procurando fazer um grande debate acerca do direito administrativo. E no Instituto, nós estamos congregando não só profissionais advogados. Nós estamos congregando advogados, nós estamos congregando procuradores municipais, nós estamos congregando procuradores estaduais, nós estamos congregando membros do Ministério Público, nós estamos congregando membros da magistratura. Em janeiro, inclusive, Sérgio, nós vamos fazer um grande evento em Campo Grande de filiação. Nós vamos fazer um evento de filiação, incluindo também membros do Tribunal de Contas do Estado. Para quê? Para que a gente possa discutir em alto nível os problemas que envolvem a administração pública aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, inclusive com membros do Ministério Público. Nós já fizemos vários debates, isso na OAB, no Tribunal de Contas, sobre temas sensíveis que estão aí presentes na vida do cidadão. Doutor, e essa doação de livros de direito administrativo para o EMES, para
Universidade Federal da Grande Dourados, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ela vai continuar? Vai continuar. Nós já fizemos a doação de livros à UEMS, foi a primeira que recebeu em torno de 390 obras de direito público. Nós já fizemos, e aí nós procuramos também, Bete Paula, interiorizar isso, né? Não só ficar isso na capital. Nós temos uma universidade pública que é o FGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, e nós tivemos lá há um pouco mais de um mês, também fazendo a doação de livros de direito público, mais ou menos 400 livros, para a Universidade Federal da Grande Dourados. E na próxima semana, nós vamos fazer a doação de mais 400 livros para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E qual que é o objetivo da doação dos livros? Esses livros foram repassados gratuitamente ao Instituto, pela editora Fórum, de Minas Gerais, é uma grande editora que edita livros de direito público, e o objetivo da doação de livros é levar conhecimento aos alunos das universidades públicas. Certo. Por que nós optamos para fazer a doação para as universidades públicas? Porque é lá que subentende que está as pessoas que mais necessitam, né? Então e também buscar ampliar o conhecimento. Eu disse aqui no início da entrevista que as pessoas precisam conhecer efetivamente o que é o direito administrativo. Certo. E um dos objetivos da doação de livros é também esse, que as pessoas possam entender e ter acesso a livros, a obras, para saber o que é o direito administrativo. Quem quiser entrar em contato com o Instituto, qual é o telefone? O Instituto, ele tem um site institucional, que é www.idames.com.br, e nós temos também o telefone, que é o 3253-7330. Mas ao acessar o site do Instituto, teremos lá todas as informações acerca do IDAMES. Eu quero agradecer a sua visita e convidá-lo a voltar mais vezes, porque estou vendo aqui, inclusive, nas informações, de que vai haver o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, dias 16, 17 e 18 de outubro do ano que vem. É sempre uma oportunidade de se conhecer mais. Exatamente. É um grande orgulho para nós, porque o Instituto ele tem menos de um ano de criação, e o Instituto conseguiu trazer a Mato Grosso do Sul o maior congresso de direito administrativo do Brasil, que vai acontecer em Campo Grande, como você disse, 16, 17 e 18 de outubro de 2019. Aqueles grandes autores brasileiros no ramo do direito administrativo que nós estamos acostumados apenas a ler as suas obras, estarão em Campo Grande em 2019 para discutir os rumos da administração pública na 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Legal. Falamos com o doutor João Paulo Lacerda da Silva. Doutor, vamos deixá-lo à vontade para se dirigir àqueles que querem conhecer mais direito administrativo. Olha, eu agradeço, Bete Paulo, eu agradeço Sérgio Cruz, e estou sempre à disposição. O Instituto ele está sempre à disposição para que a gente possa, com certeza, buscar aperfeiçoar os rumos e o futuro da administração pública. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia.